A base do judaísmo é a fé num Deus único, monoteísmo. Isso significa que Deus sozinho fez toda a criação e cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é chamado a divina providência. Ele cuida de cada um particularmente, sem necessitar de nenhum intermediário, nem de nenhum sócio, entre aspas. Deus único, ele realmente toma cuidado de todas as criaturas e de toda a sua criação. Os filósofos gregos antigos acreditavam que Deus não pode se ocupar com as suas criaturas de uma forma particular. Porque Deus é tão grande, é infinito, como ele vai descer e se diminuir para se ocupar com os afazeres de cada um? Então eles dizem que Azav Elokim et haaretz, Deus criou o mundo, mas ele abandonou o mundo, quer dizer, ele cuida do mundo, mas de uma forma indireta. Ele nomeou astros, nomeou ministros espirituais responsáveis, e eles que cuidam dos detalhes de todo o cosmos. Deus fica supervisionando por cima apenas. Quer dizer, Deus realmente não se ocupa com cada um. E isso é o conceito de Shituf. Shituf quer dizer sociedade. Que Deus trabalha com sociedade com os outros. Na verdade, no início, a ideia da idolatria era justamente essa. Não é que eles acreditavam que a estátua ou a idolatria deles que criou o mundo ou que realmente domina o mundo. Eles acreditavam que existe um Deus que realmente criou todo o universo, mas ele nomeou certos responsáveis como ministros, astros ou certas forças espirituais que eles realmente têm o poder de cuidar desse mundo. Os primeiros idólatras faziam dessas forças espirituais modelos em estatuetas, apenas para exemplificar, a título de metáfora, para essas forças espirituais. E com o tempo eles começaram a idolatrar esses ídolos. Mas tudo começou com a ideia do Shituf, ou seja, Deus, para criar, para dirigir o seu mundo, ele precisa de sócios. Assim também funciona com outras religiões, inclusive o cristianismo, que eles acreditam que Deus realmente criou o mundo, mas ele tem um sócio. Perante a religião judaica, esse conceito é uma calúnia, que na verdade isso também faz parte da idolatria. Nós acreditamos que Deus é tão poderoso, tão ilimitado, que ele não tem regras para quanto ele pode se limitar. Como está escrito nos livros sagrados de Kabbalah, se você vai dizer que Deus tem apenas o poder do ilimitado e não tem o poder do limitado, você está diminuindo a força divina. A Torá nos ensina que Deus sozinho cuida de cada detalhe que ocorre no universo. O Baal Shem Tov nos ensinou que até mesmo uma folhinha que ela cai da árvore e a maneira como ela rola até cair no chão, isso tudo é por divina providência. Deus já preparou essa folhinha para cair desde antes da criação, e a maneira que essa folhinha vai cair, isso preenche o objetivo de Deus na criação do mundo. Essa ideia de Shituf, essa ideia de sociedade a Deus, é totalmente proibida na religião judaica. No entanto, os outros povos, que são chamados Bnei Noach, descendentes de Noach, eles têm uma das suas 7 mitzvot, uma das seus 7 preceitos, que são preceitos universais, é acreditar em um Deus único. Eles são proibidos de fazer idolatria. No entanto, existe uma discussão se para um não-judeu, um descendente de Noach, existe também a proibição de Shituf. Muitas ideias aceitam que para um não-judeu, a ideia de Shituf, ou seja, eles considerarem que tem outras forças que dominam a natureza e dominam cada um, não é totalmente proibido. Por quê? Porque Deus, como está escrito na Torá, que Deus ele proporcionou a todos os povos os astros e as estrelas para que eles considerem que essas dirigem os seus passos. Nós sabemos que todos os astros e as estrelas são apenas ferramentas na mão do Criador. Como se olhássemos uma estátua e disséssemos, quão importante é essa machadinha que talhou essa forma tão bonita.
Na verdade, a machadinha não fez nada, ela apenas uma ferramenta na mão do escultor. Assim também, todos os astros, todos os seres espirituais, todos os ministros, tudo isso aqui são apenas ferramentas na mão de Deus. Então, para nós, a proibição do acreditar em Shituf é total. Isso é comparado à idolatria. Para outros povos, não obrigatoriamente, pode ser que realmente eles têm o direito de acreditar no Shituf, ou seja, na sociedade de Deus com outros seres inferiores. De qualquer forma, no momento que nós nos conectamos diretamente com Deus, quando nós sabemos o mérito que temos e a responsabilidade que temos de podermos nos conectar diretamente com Deus, sem nenhum intermediário, isso traz um júbilo, uma alegria no nosso coração e nos leva a servir a Deus de uma forma muito mais elevada e atrai para nós a bênção que vem diretamente de Deus, sem passar por nenhum intermediário. E como Deus é infinito, a bênção que vem dele também é infinita.